Olá, pessoal. Meu nome é Felipe, sou aluno do 7º semestre do curso de Letras da Unip Vergueiro. Estou aqui com a Aline e a Viviane, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conto The Ultimate Safari, da Najimy Gurdjieff. Então, falando um pouquinho dela aqui, Najimy Gurdjieff era uma romancista, ensaísta e contista. Ela nasceu na cidade de Springs, na África do Sul, uma região oriental ali de Joanesburgo. Ela é filha de imigrantes judeus, o pai originário da Lituânia, a mãe da Inglaterra. Ela estudou na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e viajou por várias partes da África, Europa e América do Norte. Ela era amiga muito próxima do Nelson Mandela, e ela ajudou ele a redigir e aprimorar alguns dos seus discursos mais famosos, Em 91, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e grande parte da obra literária da Najimy fala sobre os eventos devastadores que a segregação, o apartheid, trazia para o país. Ela participava muito de manifestações anti-apartheid e ela tentava trazer atenção internacional para a realidade política do país naquela época. A Najimy morreu dormindo aos 90 anos em 2014. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o conto. Então, o conto The Ultimate Safari, ele conta sobre a história de uma família moçambicana que viaja para escapar das atrocidades da guerra no país, Moçambique vivia uma guerra civil na época. E aí a história ela é narrada por uma garotinha que não tem nome, ela é a filha do meio de uma família, e ela que vai registrando os eventos da fuga para a África do Sul. Então começa com um relato do desaparecimento da mãe, que saiu para buscar óleo para fazer comida para o fogão e nunca mais voltou. O pai dessa criança também, ela conta no início da história que ele já se foi há muito tempo, para lutar contra os bandidos, Lá ela usa muito esse termo bandidos, que estão tentando derrubar o governo de Moçambique. E aí, segundo a narradora, ela diz que é muito provável que a mãe dela tenha sido morta por esses bandidos, que assassinaram dezenas de pessoas na aldeia, destruíram casas, roubaram suprimentos e tornaram a vida naquele país assustadora. A segunda parte do nosso trabalho nós vamos falar sobre o parque, que é o Kruger Park, que é onde se passa a maior parte da trama, onde a narradora ela relata que para escapar do destino semelhante ao de sua mãe e de seu pai, a família, incluindo seus 2 irmãos e seus avós, decidiram fugir do país através do parque. Kruger Park é um refúgio de vida selvagem frequentado por turistas brancos. No parque, a família não encontra quase nada para comer. Eles e outros refugiados que também viajavam pelo parque estavam morrendo de fome e frequentemente eram provocados pelos aromas das fogueiras dos turistas, onde eles não podiam cozinhar, mas os turistas podiam. Aqui nessa imagem a gente consegue ver mais ou menos onde fica localizado o Kruger Park. Então, não sei se vai aparecer muito no vídeo para vocês, mas aqui essa linha que corta aqui no meio é a fronteira entre Moçambique, que fica nesse lado aqui, e a África do Sul. Toda essa região verde escura, aqui um pouquinho mais escura, é toda a região do Kruger Park. Então vamos imaginar que elas saíram de alguma aldeia daqui e fizeram toda essa travessia a pé, até chegar na África do Sul. Em determinado momento, o avô, que sofre de demência ou doença semelhante, vagueia pela grama alta e desaparece. Incapaz de parar para encontrá-lo, a avó toma a decisão de deixar o marido para trás para conseguir algo para os netos comerem e um lugar para descansar. A avó leva as crianças a um campo de refugiados nos limites da África do Sul. Eles recebem um canto em uma barraca compartilhada por muitas outras famílias. Eventualmente, depois de muito tempo sentada na tenda, em tédio e desespero, a avó encontra um trabalho movendo tijolos. A história termina com a visita de um grupo de pessoas brancas que chegam com câmeras para registrar a vida dos refugiados nos campos. Uma jornalista pergunta para a avó da garotinha quanto tempo eles estão vivendo ali.
e quais são os seus planos para o futuro. E a avó responde. A jornalista pergunta: quanto tempo você está vivendo aqui? Ela diz: nesta tenda, 2 anos e 1 mês. E o que espera do futuro? Nada. Estou aqui. Mas e os seus filhos? Quero que eles estudem para poder arrumar empregos bons e ganhar dinheiro. Espera voltar para Moçambique, para o seu país? Não vou voltar, responde a avó. Depois de um tempo, ela olha para a mulher e diz: não existe nada. A minha casa não existe mais. Por que o conto é considerado nos estudos de literatura pós-colonial? Ele apresenta a realidade e experiência de sujeitos diaspóricos entre Moçambique e África do Sul durante a década de 1980, a miséria humana originada a partir da guerra civil e do apartheid, frutos da colonização europeia na África, tema da perda, medo, deslocamento, luta e esperança. História narrada por uma garotinha sem nome, em primeira pessoa, que desenvolve uma certa relação entre o leitor e o protagonista. Mostra a perspectiva visual da menina e dá acesso aos seus pensamentos e sentimentos. Assim, se constrói uma relação emocional com a menina narradora. O primeiro momento da história, ela se passa na aldeia, onde tem toda a simbologia da falta de segurança, da guerra, do medo. A autora também, ela abusa dessa relação de... essa referência de não dar nomes para os personagens. A gente, em nenhum momento, sabe o nome da avó, em nenhum momento a gente sabe o nome da menina, dos irmãos, do avô, da mãe. Então, isso quer dizer que isso pode acontecer literalmente com qualquer pessoa naquele ambiente. Dá essa ideia de acontecer, né, com mais pessoas. E a gente começa, né, a ter essa ideia da criança narrando, porque ela fala: eu sou a do meio, a menina. E ela não é uma narradora confiável, né, porque ela é ingênua. Tem um momento que ela fala: viu um homem em nossa aldeia sem pernas, o crocodilo as tirou. E ela fala isso como uma naturalidade, como uma coisa boa, que antigamente tinha bastante natureza, bastante vegetação, que a guerra tirou da gente. Essa aldeia, essa criação dela, né, ela narra também o abandono, a fome, a escassez, tanto que no começo ela fala que a mãe foi comprar óleo e acaba sumindo, né? E ela fala, né, nossa, sentir o gosto do óleo, sentir o gosto da comida, uma colherada desse óleo. Então dá para sentir que eles estão com fome e os recursos são escassos. Há um medo também. E quando eles decidem ir embora, eles imaginam um lugar melhor. Mas o narrador, ele também é fraco. E isso cria uma identificação também. Por exemplo, ela fala: estávamos com medo de sair, se você os trombar com os bandidos, eles vão te matar. Então, constrói uma narrativa de empatia e também essa coisa emocional, porque a gente acaba simpatizando com a causa dela, enfim, com essa fragilidade. Também eles não estão ligados só por essa questão das consequências terríveis da guerra, mas também pela esperança, algo que ainda vai acontecer. Então eles estão ligados em diferentes aspectos, todas as pessoas dessa narrativa. Interessante também quando a gente olha para essa situação, esse momento da aldeia, né, que apesar do abandono, da fome, do medo, é interessante o sentimento de esperança, né, que eles têm, porque a menina, ela fala, né, esse trechinho do livro, quando eles decidem ir embora do conto, we wanted to go where there were no bands and there was food. We were glad to think there must be such a place away. Então existe esse sentimento de esperança, de encontrar um lugar melhor. Ela fala, né, a gente quer ir para um lugar onde não tenha bandidos, mas que vai ter comida, né? Então ela traz essa ideia de que, nossa, nós ficaremos felizes num outro lugar. Então é bem interessante perceber esses sentimentos, né, esse mix de sentimentos ali dentro da aldeia, nessa parte do conto. Como a Aline já falou, o Felipe também já ressaltou, é a maior reserva animal da África, na África do Sul.
onde pessoas brancas, é um ponto turístico onde pessoas brancas vão ver esses animais, é um lugar, querendo ou não, de certo privilégio das pessoas irem, e não é tão acessível às pessoas que residem, né, próximos daquelas regiões. No Kruger Park, a avó, ela tem um local de esperança, de força. Ela representa essa forte vontade dos refugiados de sobreviverem, de nunca desistir e trabalhar pela paz e pela justiça. E quando ela tá no final de suas forças, quando a menina até fala no livro, quando as moscas estavam rastejando pelo rosto da avó e ela não as limpou, enfim, ela ainda está forte e ela segue durante essa viagem. E ela sustenta, né, os netos dela, enfim, e o avô bastante pequeno, então é sempre bem simbolizado no livro que o avô era pequeno. E a avó dela parece que a gente lendo, a gente visualiza, tipo, um avô magrinho e a avó, tipo, corpulenta. Enfim, ela passa essa imagem pra gente de força. Voltando um pouquinho na aldeia, o desaparecimento da mãe e do avô, eles simbolizam essa trágica realidade e crueldade da guerra. E também demonstra que a morte súbita ou ausência de pessoas na história não é uma raridade, porque eles tratam com uma certa naturalidade. Isso é muito triste. Traz esse sentimento de tristeza e solidão. No outro lado, no Parque Kruger, os animais eles simbolizam o próprio povo moçambicano. Primeiro, os elefantes, eles representam pessoas brancas mais ricas com padrão mais elevado. Por exemplo, ela fala que os bebês elefantes se recostam nas mães. Então, tem essa sensação de segurança com os próprios pais. E isso ela não tem. E em certos pontos, a garotinha ela inveja os elefantes. Por exemplo, ela fala, os elefantes eles são grandes demais para precisar fugir de alguém. E ela fica tão fascinada por isso, pelo tamanho dos elefantes, pela imponência desse animal, que ela até esquece dos seus próprios medos. Porque ela começa a narrar um pouco mais sobre eles. E os elefantes parecem sempre felizes. Eles sempre têm comida suficiente para comer enquanto não há nada para os refugiados. Querendo ou não, isso também faz um paralelo com a vida dos brancos, né? Porque os brancos, eles vivem uma vida familiar harmoniosa, não precisam ter medo de ninguém, e vivem, porque eles vivem em paz e segurança. E eles podem, né, escolher entre uma variedade de comidas, enquanto os próprios lá estão morrendo de fome. Outra simbologia dos animais são as hienas. Ela compara, né, as hienas, eles mesmos, né, como os refugiados, porque ela fala, eles têm olhos castanhos e grandes e brilhantes como os nossos. E as hienas são um pouco rejeitadas, ninguém gosta muito das hienas. E, querendo ou não, elas são meio que rejeitadas pelos próprios animais. E ela fala isso, tipo, eles não são aceitos lá, os refugiados não são aceitos em seu próprio país. E eles meio que se escondem para conseguir serem livres e independentes. É muito interessante essa parte do parque, porque é a região ali onde se evidencia muito, né, a realidade do negro empobrecido e do branco privilegiado. Em vários momentos, eles vão, durante a travessia, a família, eles passam por várias situações que são narradas pela criança, pela menina, que evidencia essa situação. Então, em alguns momentos, eles estão atravessando escondidos, eles têm que atravessar escondidos, porque eles precisam lutar pela sobrevivência, né? Aí precisam se esconder das pessoas brancas, que são as pessoas que estão lá no parque para ver os animais. Precisam se esconder dos animais, porque podem, né? Os animais selvagens, enfim. E também dos bandidos, né? Dos bandidos que a menina considera que são soldados lá que estavam lutando na guerra. E além dessa luta por sobrevivência, né? Enfim, da fuga das pessoas, dos animais, existe a luta pela sobrevivência por água e comida, né, que é onde começa a acentuar mais a angústia deles, né, a situação de vulnerabilidade. Então, e aí é durante essa travessia da reserva, né, que mostra a real condição dos refugiados, né. Eles devem ser como animais, andando muito sutis por dentro da savana, silenciosos e prudentes, né, para passar desapercebido. Tem um trecho muito interessante que ela fala que eles estavam escondidos perto de um lugar onde os brancos estavam assando carne,
e ele sentia um cheiro, né, daquela carne, e ela podia até ouvir o barulho do fogo queimando, né? Então isso mostra muito essa diferença, né, gritante aí já entre da realidade do negro, que é retratado empobrecido, e do branco privilegiado. E o tamanho da crueldade, né, que eles vivem, porque eles estão passando fome enquanto outras pessoas estão fazendo churrasco, né? No mesmo lugar que eles estão. É um absurdo. Sim. E essa sensação de medo. Você sente. Quando você lê o conto, você sente essa sensação de que eles estão, tipo, se escondendo o máximo possível. E se eles. Você fica naquela angústia, porque se eles forem pegos, eles podem até ser mortos. Sim. Enquanto tem gente, né, indo lá pra tirar foto, né? Complicado. Em nenhum momento a narradora, ela fala que o avô dela morreu. Mas a gente consegue identificar esse paralelo dessa morte, porque ela fala que tem pássaros pretos de bicos grandes rondando ali naquela região próximo ao grupo. Então, tem também essa parte, né, essa morte que ela traz pro conto. Bem pesado. Vocês perceberam isso? Sim. É bem angustiante ter que acompanhar essa narrativa. Sim. E é uma angústia de perseguição sempre, né? E se vocês perceberem, no conto em si, durante esse Parque Kruger, os animais, eles não fogem dos animais. Por exemplo, a girafa, ela não foge da girafa. O elefante não foge do próprio elefante. Eles só fogem dos seus predadores. Nesse caso, a única espécie que foge da própria espécie no conto é o ser humano. Nós podemos ver que a guerra, ela torna, né, evidencia essa dificuldade, esse lugar de privilégio dos brancos e os negros, né, sem nada. Sem emprego, sem dinheiro, sem nada. No campo de refugiados, a gente consegue ver que as crianças, elas têm uma certa esperança. Quando elas chegam nesse campo de refugiados, eles veem uma tenda, que a menina até comenta no livro, nossa, é maior que uma igreja, é maior que uma escola. E esses pontos, né, eles trazem a gente de volta pra, tipo, gente, a vida, ela tá acontecendo e crianças não estão tendo acesso à escola, não estão tendo acesso à igreja durante todo esse período de guerra. E é muito triste, né, ver isso. Mas a narradora, ela sempre tem ela traz esse tom de esperança, essa sensação que as coisas vão melhorar. Por exemplo, ela fala, né, na entrevista final que a avó dá pros repórteres, a avó fala que ela não vê futuro além daquilo, mas a menina fala, eu tenho essa esperança que eu vou voltar, eu vou ver meu avô, vou ver minha mãe, quem sabe eles estão lá me esperando na aldeia quando a gente voltar, quando tudo isso passar. Mas infelizmente a gente sabe, né, que isso não vai passar. Tem também um ponto muito interessante que eu queria abordar aqui nesse finalzinho que ela fala, que a avó dela consegue, né, um emprego e compra sapatos para essas crianças. E as únicas crianças que têm sapatos de ir para a escola. E a avó faz questão de sempre o sapato estar bem engraxado, estar bonito e eles estarem apresentáveis para ir à escola. Isso é muito forte, porque é o final que fala, olha, a educação abre portas. Então você tem que estar aberto à educação. E a avó, ela cedeu os sapatos dela para ter comida. E agora ela consegue sapatos, em vez de ela comprar para ela investe o pouco dinheiro que ela tem nessas crianças para eles terem um futuro e conseguirem trabalhar e conseguirem ser além da guerra, por exemplo, que terem uma vida além da guerra. E outro ponto importante também, eu acho que no campo de refugiados, né, mais esse lugar, né, que o conto acontece, é interessante que a narradora, mesmo com todas essas condições, ela ainda mantém aquela esperança, né, de algo melhor. Né? No final, a gente vê que quando a jornalista pergunta para a avó, né, se ela ia voltar para casa, ia voltar para o país dela, e ela fala que não, né, que não existe mais o lar, a gente vê aí uma questão, existe um desacordo entre a avó e a menina, né, sobre o conceito de lar, porque enquanto a menina ela anseia, né, para voltar para casa, ainda tem esperança até de encontrar a mãe e o pai, a avó diz que quer permanecer lá na África do Sul, né, onde as crianças vão ter uma oportunidade de aprender, de ter bons empregos e de ganhar dinheiro.
né? Então ainda tem essa questão esse desacordo, né, entre o conceito de lar da menina e da avó. Bom, como a gente falou lá no início, a literatura da Nadine Gordimer, grande parte da obra literária dela fala sobre os efeitos devastadores que a segregação trazia para o país, né? E a gente vamos puxar alguns pontos assim históricos, né, para a gente contextualizar essa questão, né? Primeiro, vamos lembrar que os territórios africanos eles já eram habitados antes da chegada dos europeus, né? E existiam diversos povos nativos e cada um tinha um sistema de organização e de crenças que era muito diverso, né? No século XVI, os holandeses, os alemães, franceses, eles começaram a se estabelecer na região de Cape Town, que é a cidade do Cabo, né? E essa ocupação se ocorreu pelo fato de que a cidade do Cabo tem um porto que era muito conveniente para quem fazia a rota Ocidente-Oriente. Então, aqui no mapa, nesse pontinho vermelho, é a localização da cidade do Cabo, de Cape Town, né? Então, nesse momento em que os europeus começaram a chegar em Cape Town, houve um confronto, principalmente entre holandeses e o povo Khoikhoi, né, que era uma tribo que vivia na região, e esse povo foi vencido pelos europeus, né, que começaram a estabelecer colônias na cidade. E aí, nesse processo, outra tribo local, né, que são os Xhosa, conhecido como Xhosa, foi uma outra tribo que foi violentamente expulsa e quase dizimada da região na época. Enfim, e além disso, né, Cape Town é um ponto geográfico estratégico, onde os europeus descobriram minas de pedras preciosas, principalmente o diamante, né? Então, esse novo interesse levou à expansão do território dominado pelos ingleses. E aí, puxando ainda um pouquinho mais essa questão histórica, entre 1884 e 85, aconteceu a Conferência de Berlim, né? Então, no final do século XIX, aí, a Segunda Revolução Industrial chegou ao auge, né, e levou as principais potências europeias a uma corrida imperialista, com o objetivo de tomar o controle da África. Né? Os colonizadores eles viam o continente como uma fonte de matéria-prima e novos mercados e disputavam entre si, né, para ver quem obtinha o maior domínio possível da região. E aí isso piorou a rivalidade entre os estados europeus, né, e como saída, os países envolvidos nessa corrida imperialista realizaram a Conferência de Berlim. Então essa discussão na conferência levou à criação de um acordo de partilha da África, né? Então, sem consultar, né, as populações nativas do continente, os europeus traçaram fronteiras e definiram qual país poderia tomar conta de cada região, né? Então, se a gente olha hoje o mapa da África, a gente percebe que as divisões entre os países ainda são linhas retas, né? E aquelas linhas retas demarcam as áreas dos estados africanos que os europeus, né, optaram por dividir sem levar em conta os territórios dos nativos, né? Então, assim, esse tratado separou, afastou povos amigos, incentivou outros conflitos, né? E como uma estratégia de dominação mesmo, que desviou a atenção dos povos nativos e enfraqueceu a resistência contra a ocupação europeia. E aí, avançando um pouquinho, né, tecnicamente, vamos dizer assim, o período colonial na África do Sul acabou por volta de 1910, quando os ingleses fundaram a União da África do Sul, e tecnicamente porque o território, né, continuou sob domínio do Império Britânico. Então, quando foi em 1961, aconteceu a proclamação da República da África do Sul, e essa decisão foi tomada em um referendo no qual só a comunidade branca do país votou, né? Já que desde 1938 o apartheid já estava instalado no país. Bom, e aí falando do apartheid, né, que é um dos pontos que a Nadine Gordimer ela sempre lutou muito, né, contra esse regime. O apartheid foi um regime segundo o qual os brancos detinham o poder e os povos restantes, digamos assim, os negros, né, eles eram obrigados a viver segregados, né.
Dia 17 de março de 1992 foi a data em que os brancos votaram pelo fim do apartheid, né? Que era um sistema que privilegiava eles mesmos. E desde então o país tem assistido a grandes mudanças, né? Mudanças muito importantes, mas ainda sofre bastante com a desigualdade, né? A pobreza e a corrupção. Um caso mais recente, né, da história da África pensando na corrupção, é do ex-presidente da República, Jacob Zuma, que tem aí mais de 790 acusações de corrupção, usou cerca aí de 15 milhões, né, de dólares do dinheiro público para reformar a casa privada dele. Esse foi um dos maiores escândalos, tanto é que o próprio partido que ele era afiliado forçou a saída dele, né, ele renunciou ao cargo da presidência. Bom, depois de todo esse contexto histórico aí, o que a gente pode entender, né, do conto de Ultimate Safari, The Ultimate Safari? A Nadine, ela escreveu essa história em oposição ao apartheid sul-africano, deixando claro que os políticos brancos minoritários na África, eles estavam impossibilitando a vida dos seus vizinhos negros, né, os moçambicanos, deixando eles sofrer em tendas de campos de refugiados por anos sem abrigo, né, emprego e educação adequados. E sobre o apartheid, né, a gente pegou uma referência do Baba, né, de 1994, e que ele fala que o apartheid ele só serviu como pano de fundo para o discurso, que reforça o discurso colonial, né, que teve como o alicerce principal aí a origem racial, para concentrar, né, essa construção do colonizado nativo sobre conceitos como degenerado, primitivo, lascivo, perigoso, né, justificando, assim, era uma forma que eles tinham para justificar a conquista, né, do território e estabelecer o controle local sobre aqueles povos nativos que viviam na região. E aí, no conto da Nadine, a gente percebe, né, dentre todas as outras leituras que a gente fez, pensando na questão pós-colonial, a gente vê como as literaturas pós-coloniais, elas buscam, né, desconstruir, denunciar e lançar por terra essas noções de invasão, de diferença, do ser humano selvagem, né, e de civilização. Tanto é que no conto ela procura humanizar um pouco mais, né? Ela quer mostrar o sofrimento daquelas pessoas de uma forma que os outros percebam o sofrimento, né, os brancos principalmente, o sofrimento que eles causam para essas pessoas, né? Então foi bem bacana ler esse conto, muito angustiante, na verdade. Você se sente inserido na história muitas vezes e você adota aquela angústia, né? Você fica assim, puxa, não vai melhorar. Você cria aquele sentimento de esperança também, da mesma forma que a menina, como é que vai acontecer? Enfim, então foi muito bacana e vale a pena a leitura. Né, e toda essa discussão e toda essa reflexão que o conto e as literaturas pós-coloniais trazem aí pra gente, faz a gente refletir. E aqui estão algumas referências que nós utilizamos para tirar todo esse conteúdo. Muito obrigado. Obrigada, gente.